A gente vai ao vivo com o repórter Lucas Moura para falar justamente sobre isso. Ele foi preso, mas o outro continua foragido. Vamos falar sobre a situação deles em relação à polícia? Já tinham passagem pela polícia? Quem são esses dois homens, Lucas? Boa noite. Mais uma vez, boa noite, Mariana. De fato, é um crime terrível que chocou a todos. Desde ontem vem sendo um dos principais assuntos dos nossos noticiários e não poderia ser diferente. Douglas Magalhães trouxe na reportagem, mas a gente reforça aqui, este homem, um dos suspeitos de envolvimento nesse crime, ele se entregou ontem à polícia, junto com o seu advogado, foi à delegacia e assumiu a autoria do crime. A gente já adianta que o segundo envolvido ainda é procurado pela polícia, mas a polícia já tem a identificação, já tem a identidade dele. Ontem ainda, nós mostramos aqui no Cidade Alerta e mostramos também em nossos noticiários as imagens que foram divulgadas pela própria polícia com a intenção de identificar quem seriam esses homens e pedindo, inclusive, o apoio da população que poderia passar informações através do Disque Denúncia 181. E usando até estas imagens que nós temos disponíveis, a gente consegue observar que este homem agora preso é justamente o que aparecia nas imagens com uma camisa de cor cinza. Ele estava vestido de cinza nas imagens. É um homem de 26 anos. Ele, segundo a polícia, é ex-presidiário, condenado pelo crime de roubo qualificado. Ele foi liberado pela justiça para ter acesso à sociedade, para voltar à sua vida normal, para dar início verdadeiramente ao seu processo de ressocialização, de reingresso à sociedade, no dia 17 de março. Então, desde o dia 17 de março, ele estava solto porque estava acertando as suas contas com a justiça. O que acontece é que ele não aprendeu a lição. Ele sai no dia 17 de março e volta às ruas, e o que nós acompanhamos no caso desse idoso, ontem por volta das 7 horas da manhã, nos mostra que, de fato, ele voltou a praticar crimes e que não aprendeu nada com a primeira lição, já que ele era condenado pelo crime de roubo qualificado. O outro, eu disse, o outro homem continua sendo procurado, mas a polícia já tem a sua identidade. Quem pode falar mais sobre esse assunto, e nós vamos acompanhar agora o que diz, é a delegada Tereza Simoni, que coordena as investigações. Vamos ouvir. Tomando conhecimento desse crime, policiais desta especializada, junto com policiais da 2ª Delegacia, conseguiram imagens tanto do estacionamento, ou seja, do momento do crime, quanto do momento em que os assaltantes empreenderam fuga no centro da cidade. Divulgadas as imagens, foi possível identificar os autores do crime, sendo que ontem mesmo representamos pela prisão temporária dos assaltantes que foi deferido no plantão judiciário. Devido à divulgação das imagens, um dos assaltantes resolveu se apresentar acompanhado por seu advogado, ainda na noite de ontem, que foi ouvido e preferiu exercer o seu direito constitucional ao silêncio. Quanto ao segundo assaltante, ele já é considerado foragido, mas acreditamos que ele vai se apresentar nos próximos dias. Até o presente momento, pelo apurado, os assaltantes responderão pelo roubo qualificado e não por latrocínio, tendo em vista que a intenção de praticar o crime foi de apenas subtrair o bem da vítima e não de matar. Também apuramos que os dois indivíduos já responderam a processo por prática de roubo, inclusive com condenação. É isso, né? São duas pessoas que já têm passagens pela polícia e nesse momento estão em circunstâncias diferentes, porque uma já se apresentou, se entregou, exerceu o direito constitucional ao silêncio, mas se entregou assumindo a autoria deste crime, portanto. E aí a delegada Mariana traz a informação de que, a princípio, as investigações caminham por um viés que aponta o crime de roubo qualificado e não o crime de latrocínio, porque não havia, por parte deles, a intenção de levar a vítima à morte. Lógico que isso causa revolta por parte de toda a família, porque a família certamente acredita
e vai ser dessa forma, não pode ser diferente, que a vida deste homem, ela foi ceifada por uma ação criminosa que provocou nele uma violenta emoção e o fez infartar. Provavelmente foi essa a causa da morte, a gente aguarda o laudo oficial. Mas, juridicamente, tecnicamente, se a gente analisa do ponto de vista técnico, de fato, aparentemente não houve a intenção de levar esse senhor à morte, apesar de estarmos diante de uma ação criminosa. O fato é que um se apresentou, se entregou à polícia, o outro continua sendo procurado. Para este homem que continua sendo procurado, o Disque Denúncia ainda está à disposição, 181. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a polícia, que estará prestando um serviço de extrema importância. É isso que a gente reforça. Disque Denúncia 181, essa parceria entre polícia e sociedade civil é muito importante. Mariana. Concordo, Lucas. Eu preciso falar mais uma coisinha que, assim, a polícia, a justiça, a lei não entende que esses dois homens tiveram responsabilidade na morte desse idoso, mas é um peso que vão carregar. E a gente espera, de fato, que repense. Um já tinha sido preso, foi solto agora recentemente, volta a cometer crime e a gente está mostrando que não compensa. Se antes você ia responder por um roubo, agora você vai carregar ainda esse peso da morte de uma pessoa, por mais que você não tenha atirado ou feito nada diretamente.